Vamos falar agora de Jesus, palavras e sinais que salvam. É bastante importante nós termos em mente que Jesus veio até nós para nos trazer uma mensagem salvífica, que é isso que nós acabamos de mencionar, que o Dom Leomar falou, que nós denominamos de querigma, que para nós é uma verdade vivificadora, uma verdade impactante, que toca a nossa vida e a transforma. E que verdade impactante é essa que Jesus nos trouxe? Ele veio nos anunciar o reino de Deus. O reino de Deus consiste em nós nos tornarmos filhos e filhas de Deus, herdeiros do céu e vivermos o reinado de Deus. O que é o reinado de Deus? O reinado de Deus é um tempo no qual o mundo e a vida serão orientados plenamente pela vontade de Deus, onde todos nós teremos uma vida em abundância, uma vida plena. E é isso que Jesus nos veio trazer. Ou seja, um momento da vida no qual o nosso coração será repleto de sentido, repleto de Deus, onde nós não sentiremos nem dor, nem sofrimento, nem nenhum tipo de tristeza, de fome, de depressão ou qualquer coisa do tipo. Um local ou um lugar ou um tempo no qual nós seremos plenamente preenchidos, onde não haverá mais necessidade de nos saciarmos de nada. Isso é o reino de Deus. E Jesus diz: o reino de Deus já está próximo, convertei-vos. Mas como que o reino de Deus está próximo? Por que ele estava próximo? Alguém tem uma ideia? Por que Jesus começa a pregação dizendo: convertei-vos, o reino de Deus está próximo? O que é o reino? O reino, eu acabei de dizer, é uma vida em comunhão com Deus, certo? E quem por excelência vive em comunhão com Deus? O próprio Jesus. A presença de Jesus no meio do mundo é a presença e o sinal concreto de que o reino de Deus veio até os homens, porque o próprio Jesus é o reino de Deus, é a possibilidade do reino de Deus. Por isso, olhando para o Evangelho, os milagres que Jesus fazia na sua vida terrena, eles são sinais. Sinais do quê? Sinais de quem Ele é. De que Ele não é um homem qualquer, mas é um homem extraordinário. Nós podemos lembrar de um dos evangelhos que foi essa semana, que diz que Jesus estava na barca. Foi essa semana que passou agora, num dos dias. Jesus estava dormindo na barca e de repente vem uma grande tempestade e os discípulos se apavoram e vão lá acordar Jesus. Jesus acorda e diz: mas o que é isso, homens de pouca fé? Levanta e diz para o mar e para os ventos: cala-te. E de repente o mar e os ventos se acalmam. E aí os discípulos se olham entre si com os olhos arregalados, mais apavorados do que eles estavam durante a tempestade, porque veio um período de grande tranquilidade. Se olham e dizem: mas quem é esse homem que até o mar e os ventos obedecem? Esse é o objetivo de Jesus quando Ele faz um milagre: fazer com que os seus interlocutores se perguntem: mas quem sou eu? E cheguem à seguinte resposta: não pode ser um homem comum, porque Ele tem poder sobre as leis da natureza. Quando Jesus levanta um paralítico que está deitado sobre uma maca, o que Ele pretende não é só curar o mal do paralítico, mas é fazer com que aqueles que estão no seu entorno se perguntem: quem é esse homem que faz com que um paralítico de nascença agora se levante e saia andando? Ou mesmo quando Jesus reacorda Lázaro, mas isso também poderia ser para aquela menina que estava dormindo, não é? Que tinha falecido também.
quando ele diz para ela, Talita cum, levanta-te, menina. Quem é esse homem que faz com que um morto que está há 3 dias, 4 dias no sepulcro, se levante e saia para fora com vida de novo? Os milagres que Jesus faz são sinais que demonstram quem Ele é. Porque nós podíamos refletir, Jesus curou todos os doentes que viviam na Palestina durante aqueles 3 anos da sua pregação? Não. Jesus ressuscitou todos os homens ou mulheres que tinham morrido naquele período, daqueles 3 anos da sua pregação? Não. Jesus acabou com a fome de todo o povo da Palestina naqueles 3 anos? Não. Se Ele multiplicou os pães naquele momento, era para demonstrar quem Ele era, e não para saciar a fome do povo. Será que a gente consegue entender que há uma intenção por detrás dos milagres de Jesus? E essa intenção é provar a sua divindade, de que Ele não é um homem qualquer. Mais do que claro que Deus se compadece do homem que tem fome, claro que Deus se compadece daquela mãe viúva que teve um filho morto, que estava sendo levado, a viúva de Naim. Claro que Deus se compadece de Marta e Maria, porque Lázaro estava morto. Claro que Deus se compadece desse paralítico que não podia andar. Mas mais do que isso, Jesus quer provar quem Ele é. Ele é o Filho de Deus. Quer provocar nos homens e nas mulheres o desejo de conhecê-lo, então a sua divindade. Olhando para a vida de Jesus, Ele cumpre um itinerário. Primeiro, a infância. Os evangelhos, especialmente Lucas e Mateus, mas mais Lucas, falam de como Jesus nasceu. Depois falam da infância, Jesus aos 8 dias, que é circuncidado. De repente eles dão um salto, e São Lucas fala de Jesus aos 12 anos no templo. Mas daqui a um pouco ele dá um salto de novo, e vai aparecer Jesus aos 30 anos. Mas escuta, o que Jesus fez entre os 8 dias e os 12 anos, e entre os 12 anos e os seus 30 anos? O que Ele fez? Nós não sabemos. Ele viveu uma vida oculta, dentro de casa, obediente, porque sabemos disso porque a palavra disse, Lucas 3:23, vivia em casa, era submisso, obediente ao pai e à mãe. Provavelmente, como José era um marceneiro, nós diríamos assim, um profissional liberal da época, porque ele tinha sua marcenaria, trabalhava em casa. Com certeza, Jesus cresceu como um menino judeu, frequentando a sinagoga aos sábados, estudando a Escritura, fazendo as suas orações, mas era extremamente obediente ao pai e à mãe, e trabalhava como todo ser humano, suando, machucando as suas mãos na carpintaria para sustentar também a sua família. Com isso, Jesus quis nos mostrar que Deus valoriza a vida da família e valoriza o trabalho humano, e que nós podemos viver em comunhão com Deus também na nossa vida oculta, cotidiana, do dia a dia, nos santificando na medida em que nós rezamos, meditamos, somos honestos, coerentes com o nosso trabalho e damos testemunhos de sermos filhos de Deus lá onde nós estamos. No entanto, Jesus não ficou a vida inteira lá na vida oculta dele em Nazaré. A Escritura diz que quando Jesus estava com 30 anos, diz a Escritura, ele ouviu falar que seu primo João Batista estava pregando no Jordão, no deserto, e ele sente no coração um chamado, como que uma vocação. É impelido a sair de casa, deixar a sua mãe, porque nessa altura José já havia falecido, e ir ao encontro de João Batista. E lá, com João Batista, recebe então aquele batismo de conversão, no qual Deus se manifesta, acontece uma teofania, uma manifestação de Deus, e Deus diz publicamente, uma voz sai do céu e diz: este é o meu filho amado, escutai-o, ouvi-o. E há uma manifestação do Espírito Santo sobre Jesus. Não que o Espírito Santo não estivesse em Jesus,
Não que Jesus não soubesse que ele era um filho amado, mas é para dizer que Jesus foi crescendo e aos poucos ele foi tomando consciência de quem ele era, que ele era o Filho de Deus. Porque quando ele se encarnou e tornou-se Jesus, ele quis respeitar o processo normal de crescimento de um ser humano. Então nós não podemos imaginar que Jesus, criança, brincava com seus amiguinhos e aí matava um passarinho, porque jogava uma pedra lá com a funda, e depois ele chegava lá no passarinho, pegava na mãozinha, soprava, porque ele queria que o passarinho voltasse a viver e o passarinho voltava a voar. Não, nós não podemos pensar assim. Jesus não era um mágico. Ele foi crescendo e aos poucos ele foi tomando consciência de quem ele era, de que ele era o Filho de Deus. E quando essa consciência se plenificou aos 30 anos, ela se planifica no encontro dele com João Batista, mas ela foi crescendo, ele foi tomando aos poucos consciência. Aí ele se retira ao deserto, o Espírito leva lá, para quê? Para encontrar-se. Encontrar-se com quem? Com quem que Jesus foi se encontrar no deserto? Em primeiro lugar com ele mesmo. Porque o que tem no deserto? Nada. No deserto não tem nada. O deserto é vazio. E é quando a gente sai para um lugar vazio, é daí que vem a tradição de na igreja a gente fazer retiro. O que é o retiro? É quando a gente sai da nossa casa, a gente sai da nossa rotina, sai das nossas atividades, vai para uma casa à parte, e lá o que nós desejamos? Ficar sozinhos, conosco mesmo em primeiro lugar, depois com Deus. Jesus foi ao deserto para, com ele, realmente descobrir, tomar consciência de quem ele era, e dentro do seu coração tomar consciência do que o Pai queria para a vida dele. E é evidente que lá no deserto, então, ele é provado, ele é tentado, mas lá ele dá provas concretas de quem ele é, o Filho de Deus, plenamente fiel ao Pai. Se o pecado dos primeiros pais, de Adão e Eva, foi a desobediência de Deus, porque foram lá comer do fruto proibido, que poderia ser qualquer coisa, o fato é que desobedeceram a Deus, fizeram algo que Deus tinha pedido para não fazer. Jesus no deserto e depois na cruz dá provas da sua fidelidade, nos salva, vai nos redimir pelo ato de fidelidade a Deus ao extremo. Poderia ter transformado as pedras em pão, ele tinha poder para isso? Tinha. Poderia ter se manifestado ao mundo como um grande showman, como um grande artista, descendo gloriosamente de cima do templo de Jerusalém? Poderia. Poderia ter feito qualquer tipo de espetáculo, é verdade, mas ele quis ser fiel a Deus e executar o projeto de Deus, que não era de uma manifestação extraordinária, mas de uma manifestação simples e humilde, próxima das pessoas e daqueles corações que pudessem ser capazes de reconhecer a Deus. Porque aqui tem uma coisa muito interessante. Jesus veio para os seus, mas os seus não reconheceram. Deus optou por não se manifestar de modo glorioso, para que todos tivessem consciência da sua presença na terra, mas sim de uma maneira singela e simples, da qual somente os simples e humildes são capazes de reconhecer. Por isso que ele diz: eu te louvo, Pai, porque revelastes as coisas mais essenciais e importantes da vida, mais sagradas, não aos sábios e doutores, mas aos simples. Então Jesus começa a sua pregação dizendo: o reino de Deus está próximo. Qual era o conteúdo da pregação de Jesus? A vinda do reino de Deus. Se apresenta como o caminho, a verdade e a vida, o único que leva ao Pai. Os milagres e prodígios legitimavam a sua palavra. Ele pregava e os milagres que o acompanhavam demonstravam que ele não era um homem qualquer. Aos poucos ele chama os apóstolos, fala da cruz, se transfigura no Monte Tabor para revelar que ele era o Filho de Deus e dar uma força e uma certeza de quem ele era, para que no momento da cruz,
para que no momento do sofrimento, no momento em que os discípulos iriam se dispersar, eles não perdessem a esperança. Por isso da transfiguração. Quando percebe que a sua missão está concluindo, toma o caminho de Jerusalém, aonde é incompreendido, preso, condenado. Lá, em Jerusalém, Cristo realiza a Páscoa da sua paixão, morte e ressurreição. Qual é o próximo artigo do creio? O que nós rezamos? Padeceu sobre Pôncio Pilatos. Vamos ler juntos? Padeceu sobre Pôncio Pilatos. Muito bem. Diz a Escritura e o Evangelho que Cristo foi condenado pelas autoridades judaicas e romanas. Pelos judeus, Jesus foi condenado por blasfêmia. Por que blasfêmia? Porque ele se proclamou o Filho de Deus. Ninguém poderia fazer isso, só que ele era o Filho de Deus. Ele foi condenado pelos judeus por blasfêmia e pelos romanos por agitação política, como se ele fosse um agitador político contra o imperador. Afirmar que Jesus morreu sob Pôncio Pilatos é dar uma prova concreta da historicidade de Jesus, porque Pôncio Pilatos foi o governador romano, do qual nós temos relatos históricos da sua existência, que ele era um prefeito romano, um governador enviado por Roma para coordenar e manter a ordem do território que Roma tinha conquistado na Terra Santa. Ele governou a Terra Santa dos anos 26 depois de Cristo ao ano 37. E foi sob a sua jurisdição que Jesus foi condenado. Então, é uma figura controversa, porque ele entra para a história como aquele que lava as mãos e se diz inocente do sangue de um justo. Também tem um fato curioso de que a sua esposa, nós não sabemos o nome dela, alguns a denominam de Prócula, mas ela aparece no Evangelho de Mateus. Lembram que na paixão diz que a esposa de Pilatos teve um sonho, e nesse sonho ela teria entendido que não era para Pilatos fazer nenhum mal a Jesus, e ela vai lá e conta a ele. Por isso os orientais têm uma devoção especial à esposa de Pilatos. Dizem que ela seria uma santa porque ela defendeu a Jesus. No entanto, Pilatos, não querendo se complicar com a multidão e com as autoridades judaicas, simplesmente lavou as mãos e entrou dentro de casa. Façam o que vocês querem. Claro, os judeus não podiam matar, mas eles alegaram a Pilatos que Jesus estava incitando o povo contra o imperador, e quem incitava o povo contra o imperador era o inimigo de Roma, e o inimigo de Roma devia morrer, e não devia morrer de qualquer tipo de morte, mas de uma morte dolorosa e escandalosa, humilhante. E que morte é essa? Muito bem, por isso nós dizemos que ele foi crucificado, morto e sepultado. O castigo da cruz era um castigo de maldição, era uma morte cruenta, porque quem era crucificado, ele não morria tão rápido, ele ficava exposto um dia inteiro e às vezes vários dias, e ele era machucado justamente para que escorresse sangue e as aves de rapina viessem até ele e começassem a picá-lo e a devorá-lo. Os corvos, por exemplo, os urubus, era muito doloroso e humilhante. A questão é que Jesus sofreu uma tortura muito forte, que acelerou o seu processo de morte. E também é verdade que a morte na cruz era uma morte por asfixia, porque o crucificado ficava pendente sobre o peso do próprio corpo e começava então a sofrer vários hematomas internos, várias hemorragias, vários tipos de contusões, como é que a gente chama isso? Enfim, quando os músculos começam a se atrofiar, porque fica o tempo inteiro suspenso, né? Contraturas internas, e daqui a um pouco não consegue mais nem respirar, e aí acaba morrendo por asfixia. E a morte de Jesus então é acelerada pelo seu processo de tortura. O credo afirma que morreu e recebeu uma sepultura. Aqui
Aqui eu faço só um comentário, isso vai estar depois no nosso site para a gente ler. Para a gente conseguir entender mesmo a teologia da cruz, a gente teria que aqui refletir sobre o sacrifício na religião judaica e nas religiões antigas. Desde muito tempo, desde a antiguidade, as chamadas religiões da terra entendiam o relacionamento do ser humano com Deus mediante o sacrifício. E o que era sacrificar? Dar algo a Deus. E como se sacrificava? Matando, derramando sangue e consumindo com fogo, para que a vítima pudesse subir e chegar até a divindade através da fumaça do sacrifício. Para nós entendermos o sacrifício de Jesus, nós teríamos que lembrar do sacrifício de Isaac. Lembram do sacrifício de Isaac? Nós teríamos que aprofundar um pouco sobre isso. O sacrifício de Isaac é a grande aliança que Deus faz com Abraão, quando Abraão prova a Deus que ele o ama acima de tudo. Mesmo se Deus estivesse pedindo aquilo que Abraão mais amava, que era o seu filho único, Abraão era capaz de doar esse filho único. O filho único que Abraão nem tinha antes, porque ele era estéril, ele e a esposa eram estéreis, mas Deus ofereceu como promessa. Esse filho que foi dado de presente, agora parece que Deus o pede de volta. E Abraão é capaz de sacrificá-lo, de devolvê-lo a Deus. Mas isso a gente teria que conversar com mais calma. O sacrifício de Isaac é feito sobre o Monte Moriá. Esse Monte Moriá é uma cadeia de montanhas, que muito interessantemente, séculos depois, Davi, mas é Salomão, irá construir o grande templo de Jerusalém, justamente sobre a mesma montanha onde Abraão iria sacrificar Isaac. Então, amor e fidelidade de Abraão para com Deus, que o levaria a sacrificar o próprio filho. No entanto, diante do ato de fidelidade de Abraão, Deus como que volta atrás e diz que não precisa mais do sacrifício do filho, porque no fundo, no coração, Abraão havia já sacrificado o filho. E a Escritura diz que Deus providenciou, foi ofertado um cordeiro no lugar do filho. Aí nós poderíamos fazer uma comparação entre Jesus e Isaac. Jesus será chamado o filho de Abraão. Jesus e Isaac são filhos queridos de um pai filial, de um pai fiel, um pai amoroso. Onde nós vemos um filho carregando nas costas a lenha do seu próprio sacrifício? Isaac carregou o feixe de lenha sobre as suas costas, subiu o Monte Moriá. Jesus carregou o lenho da cruz, subiu o mesmo monte, porque o Monte Calvário faz parte daquela cadeia de montanhas. Os dois subiram a montanha para serem oferecidos a Deus. Aquilo que mais tarde será o Monte Moriá, a colina de Jerusalém. É o mesmo local onde é selada a antiga e a nova aliança. E aí nós teríamos que lembrar do sacrifício, e aí fazer um parênteses e voltar no tempo para entender a ideia do sangue que salva, para lembrar do sacrifício do cordeiro na noite da Páscoa, que libertou o povo do Egito. Depois nós teríamos que voltar de novo a Jerusalém e entender que na terra prometida, no templo de Jerusalém, se ofereciam sacrifícios diários, aonde o povo reconhecia que era pecador, e porque era pecador quebrava a aliança, e porque quebrava a aliança não era digno mais de amizade com Deus. No entanto, utilizavam-se do sacrifício expiatório, que era matar um cordeiro em nome do povo, para que a amizade entre o povo e Deus fosse restabelecida. No templo de Jerusalém, todo final de manhã e todo final de tarde, se oferecia ao menos um cordeiro pelo povo que pecava, para que o povo não morresse, porque era digno de morte em função do pecado. Então um animal morria no seu lugar. Segundo Flávio Joséfo, no dia da Páscoa eram sacrificados até, olha só, 255.600 cordeiros, nos quais, no dia em que cerca de 2 milhões de peregrinos iam a Jerusalém, porque todas as famílias queriam oferecer em nome da sua família, uma vez por ano no templo de Jerusalém, um cordeiro no lugar da sua família. Então o dia da Páscoa era
um dia de uma grande festa em Jerusalém, mas ao mesmo tempo a gente poderia imaginar o que são milhares de cordeiros sendo assados sobre uma grelha. Vocês imaginem o cheiro de churrasco que nós tínhamos em Jerusalém. Então o altar do sacrifício que nós falamos hoje era um altar de bronze, onde havia uma grande grelha e onde as vítimas eram colocadas sobre ela e a lenha embaixo. Na nova aliança nós temos um novo altar, e esse altar agora é a cruz, aonde Deus não quer mais sacrifícios de bodes, de cordeiros ou de outros animais, mas oferece de uma única vez o seu próprio Filho. Então a importância do sangue como selo da nova aliança. Este é o sangue da aliança que o Senhor fez, diz Moisés aspergindo o povo. Jesus morre na hora em que no templo se sacrificavam os cordeiros pascais. E depois desse sacrifício, Deus não quis mais nenhum outro sacrifício. Aqui a gente entende a expressão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus derramou sangue sobre um altar, sobre toda a humanidade. E parou a necessidade de oferta de outros sacrifícios. Do seu lado então sai água e sangue, lembrando que do lado de Adão saiu Eva, que depois provoca o pecado. Do lado de Jesus brota a igreja, que é local de salvação, de onde brota a vida eterna. E aí vem a expressão, Jesus desceu à mansão dos mortos. O povo antigo, o povo judeu, tinha a concepção de que quando as pessoas morriam, elas desciam à mansão dos mortos, elas desciam ao Sheol e lá ficavam dormindo, de tal maneira que mesmo o nosso pai na fé, Abraão, Moisés, todos os profetas, todos eles, uma vez que haviam morrido, estavam dormindo no Sheol, estavam na mansão dos mortos. Há uma concepção um pouco grega também da mansão dos mortos ser como que um reino subterrâneo, onde as pessoas até conversariam e estariam lá no Hades, estariam lá nesse mundo subterrâneo. Reza a tradição que no sábado santo Jesus desce à mansão dos mortos, iria a esse mundo subterrâneo e lá desperta todos os mortos. Tem um texto muito antigo no ofício das leituras do sábado santo, muito bonito, que diz que é da tradição, não está na Bíblia, que diz que Jesus vai até a mansão dos mortos, vai até Adão e Eva que estão adormecidos, os acorda e lhes diz: olha, Adão, do que o meu Pai é capaz para te salvar. Olha as minhas chagas, porque Jesus desce lá inclusive com o seu corpo glorioso. Olha as minhas chagas, olha a dor que eu fui capaz de passar para salvar a ti e os teus filhos. Tu estás aqui preso sobre os grilhões da morte. Se tu quiseres e me estenderes a mão, o Pai me autoriza a quebrar as correntes que te prendem e a te levar para um lugar do qual tu nunca devias ter saído, para o coração de Deus. E aí nós entendemos, quando a gente diz que Jesus é o pontífice, a gente diz que o Papa é o romano pontífice na terra, mas Jesus é o sumo pontífice. O que é um pontífice? É aquele que faz a ponte, que liga uma realidade à outra. Jesus, pela primeira vez, toma todos aqueles que estão no Sheol dormindo e que aceitam a salvação, os toma pela mão e sobe com eles até o céu, abre as portas do céu e com eles entra na glória do Senhor. E aí nós poderíamos imaginar tamanha alegria do Pai no momento em que o Filho entra com todos aqueles que haviam morrido antes na realidade terrena. Essa é então a nossa crença de que Ele desceu à mansão dos mortos e subiu aos céus. Ele ressuscitou. Para nós compreendermos isso, nós temos que imaginar que quando Jesus desce à mansão dos mortos, Ele sai do nosso tempo e do nosso espaço. Então não dá para contar dentro do nosso calendário em que momento isso foi, porque Ele desce, Ele sobe, leva a todos e Ele volta. E nesse voltar Ele sai do túmulo. E é nesse momento que Ele sai do túmulo que Ele se comunica com os apóstolos, que Ele se revela. E depois na ascensão, então Ele vai definitivamente
para junto de Deus. E aí nós queremos então que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Afirmar que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, mais importante do que contar 3 dias, é dizer que verdadeiramente Ele morreu. Porque os judeus contavam que era, por exemplo, enterrava hoje, amanhã ainda podia abrir um túmulo para ir lá derramar óleo e perfume sobre o morto. E se você fizesse isso, vocês não estava, corrompendo ou profanando o túmulo. Porque às vezes não dava tempo de terminar todo o preparo do corpo, então tu fechava o túmulo, voltava no outro dia, continuava, só que depois do terceiro dia, aí se dizia, realmente morreu. Aí se selava o túmulo e nunca mais se abria. Então dizer que Jesus ficou 3 dias no túmulo é dizer que verdadeiramente Ele morreu. Bem como quando se falou de Lázaro. Quanto tempo Lázaro estava no túmulo? 4 dias. Era dizer realmente Ele morreu. Só que qual a diferença entre Jesus e Lázaro? Jesus com Lázaro não opera nele uma ressurreição. Jesus opera um reacordar. Porque Lázaro acorda, vive e depois acaba morrendo de novo. Agora, o que acontece com Jesus é uma não morte. Uma não morte mais, porque Ele morre verdadeiramente, mas quando Ele ressuscita para nunca mais morrer. Então há uma diferença. E aí Jesus, ressuscitado, Ele não se manifesta a todos. O livro dos Atos dos Apóstolos diz que Ele se manifestou a alguns, aos seus. E que esses se tornaram discípulos da ressurreição. Jesus, quando ressuscita, dentro do túmulo acontece uma transformação da sua realidade. Aquilo que Dom Leomar havia comentado. Em Jesus há uma fusão do seu corpo carnal com o corpo espiritual, e ele se torna uma nova realidade. É por isso que o Evangelho diz que Ele é capaz de entrar numa sala com as portas e janelas fechadas. Então logo, alguém de carne e osso não atravessa a parede. Ele atravessa a parede e se senta. Então é um espírito. Mas ele se senta e toma pão e peixe e come. Fantasma não pega coisas e não come. Então como é que ele pode atravessar a parede? Parece um fantasma e de repente ele come pão e peixe. É para dizer que aquilo que ele se tornou nós não conseguimos explicar. Mas é uma realidade, um corpo glorioso, diferente, é uma nova criação. E por isso que a gente passa a adorar o domingo e não mais o sábado. Porque aquilo que Deus criou em Jesus, no domingo, no primeiro dia da semana, é uma nova criação que não morre mais. É uma criação perfeita. E a primeira criação, então, era importante, mas como dizia Dom Leomar, ela não é perfeita, ela é perfectível, caminha para a perfeição. Aquilo que Deus cria em Jesus no momento da ressurreição, aí sim, é a criação perfeita que não morre mais. Subiu aos céus, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Nós cremos, segundo o Evangelho, que Jesus voltará. Nós todos cremos que Ele voltará para julgar vivos e mortos. Tá. Se Ele voltará para julgar vivos e mortos, o que acontece com a minha mãe, com a minha avó que faleceu? Ela fica dormindo no Sheol, lá na dormição, sem consciência, dormindo, esperando que Jesus a ressuscite quando Ele voltar no último dia? O que vocês acham? Se Jesus vai voltar no último dia, o que são os santos para nós? Onde estão os santos? Estão no céu, mas escuta, e Jesus, mas como é que eles estão no céu se Jesus não voltou ainda para julgá-los? É que aí nós recorremos à Sagrada Escritura. São Paulo, na Sagrada Escritura, nos diz que nada nos pode separar do amor de Deus, nem o sofrimento, nem mesmo a morte. Portanto, nós cremos que quando nós morremos, no mesmo instante nós somos acolhidos por Jesus e julgados por Ele. E uma vez que a gente é julgado por Ele, nós somos conduzidos ou ao purgatório por um princípio de justiça,
porque lá nós iremos purificar aquilo que não foi purificado, ou somos conduzidos ao céu, que é a presença de Deus, ou somos conduzidos à ausência de Deus. Aí a ausência de Deus nós chamamos de inferno. Só que essa presença de Deus a gente poderia compreender como o céu nível 1. Isso aqui a gurizadinha que entende de videogame entende bem. Céu nível 1 e céu nível 2. O que é o nível 1? Os santos são aqueles que nós temos certeza que estão na presença de Deus, mas no nível 1. Estão próximos de Deus, mas ainda não plenamente. Quando que estarão plenamente na presença de Deus? Na parousia. E quando se dará a parousia? Quando Jesus voltar à terra, aí ele julgará quem? Os vivos. Porque os mortos ele já julgou no momento da morte dele. É que daí nós saímos do tempo e do espaço. A gente sai fora da nossa concepção de tempo. Aqueles que já tinham sido julgados receberão a ressurreição da sua carne, e com a sua carne humana que tiveram, fundida no seu espírito, irão gozar da eternidade no novo céu e na nova terra. E aqueles que tinham sido julgados e destinados à vida sem Deus, que é o inferno, também receberão a ressurreição da sua carne física, para padecer com ela no inferno, que é a ausência de Deus. Porque esse meu corpo que foi ungido, consagrado pelo batismo, templo do Espírito Santo, também ele merece me acompanhar, ou na alegria eterna, ou no sofrimento eterno. Isso é a ressurreição da carne que nós cremos, que é o que nós chamaríamos de céu nível 2. E a maior diferença entre nós e os evangélicos não está na questão das imagens, que eles são contra os nossos santos. O que é então? É uma questão de escatologia, daquilo que vem depois. O que nos difere deles? Também, mas mais do que isso. Eles não acreditam que a gente já vá para decisão de novo quando a gente morre. A gente vai ficar dormindo até o dia do julgamento. Excelente, tu já ganhou 10 estrelinhas. Perfeito, muito bem. A maior diferença é essa. Por que não tem santos para os evangélicos? Porque eles creem que está todo mundo dormindo, não tem ninguém no céu, só Jesus. Por isso Maria também não pode estar no céu, porque eles creem que a ressurreição se dará somente quando Jesus voltar. Agora nós não. Nós cremos que se aqui na terra nós vivemos na presença de Deus, no momento da morte também estaremos na presença de Deus, só que numa presença imperfeita, que é o que eu estou chamando aqui de céu nível 1, vocês entendem? Então os santos são aqueles que nós temos certeza que estão no céu nível 1, e porque eles estão na presença do Cordeiro de Deus diante do altar, na liturgia celeste, eles podem interceder por nós a Deus, e nós podemos também pedir por eles a Deus. E por que nós cremos no purgatório? Por um princípio de justiça, porque Deus é justiça. O Beto está aqui na minha frente. Ele foi um homem justo a vida inteira, temente a Deus, um esposo excelente, cuidou da sua esposa, um pai exemplar, coerente. Eu fui um corrupto, o senador da república, roubei até não poder mais, desviei das verbas que iam para as criancinhas, traía minha mulher, batia dos meus filhos, fui um pai ausente, sabe, assim, eu penso no pior. Aí, estou no hospital, estou vendo que vou morrer, porque estou com câncer, alguma coisa, me arrependo. Me arrependo. Então se tu te arrepender, tu é salvo. Aí eu morro e vou para o céu. Vocês acham que é justo isso? Mas é claro que não é. Claro que não é. Deus é Pai, Deus é misericordioso, Deus perdoará o corrupto, mas Deus não é bobo. Deus não é bobo. Deus é justiça. Por um princípio de justiça, esse que se converteu na última hora, que se arrependeu, ele irá pagar ou reparar aquilo que deveria ter feito e não pôde fazer. E isso nós chamamos de purgatório. A nossa religião é uma religião ética. O que eu faço nessa terra vai ser compensado depois ou não. Para muitos evangélicos, não. Não importa o que eu faço nessa terra. Basta eu dizer, Jesus é o Senhor, é o Salvador,
e sobre mim é colocado como que uma pele de cordeiro. Aí quando Deus olhar para mim e eu chegar na porta do céu, Ele vai dizer: é um santinho, então pode entrar, passa, não tem problema nenhum que ele fez durante a vida. Não, nós não cremos nisso. Nós cremos na ética, cremos na importância de viver o que a gente acredita como filhos de Deus.